Fala galera, na aula.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia, estamos aqui para mais uma aula de zoologia, pessoal. Vamos continuar aí falando da zoologia de invertebrados. Só um detalhe, inscreva-se aqui no canal, deixe já sua curtida aí na aula, para que mais pessoas consigam assistir e vá assistindo também as outras aulas aí para nós fazer um Enem bombante, beleza? Meus queridos, seguinte, aula agora de moluscos, tá? Um detalhe muito importante, a gente viu ali no último grupo, se você está acompanhando a sequência aí, que está no site www.aulad.com.br, a gente tem que ver um negocinho muito importante, que é o seguinte, a gente foi vendo que nos plateumintos surge a simetria bilateral e os três folhetos embrionários. Nos nemateumintos se mantém essa simetria bilateral, se mantém o celoma, porém eles são pseudocelomados, né? Não tem espaço entre esses três folhetos embrionários. Aqui, a partir, na verdade, de nemateumintos, surge então o celoma. E aí eu vou ter três grupos onde esse celoma vai estar presente, moluscos, anelídeos e artrópodes. E nesses três grupos eu não sei dizer qual deles surgiu primeiro ou qual deles teve a sua primeira origem, porque eles são muito semelhantes, como eles não têm nenhuma nova característica assim, embriológica, né, no desenvolvimento embrionário que seja tão diferente assim dos outros, a gente não consegue separar. Então eles seriam um mesmo grupo e a gente vai ver esse grupo, como é que a gente classifica eles e tal. Por que a gente agrupa esses três indivíduos, e um outro grupo que também é celomado, que são os equinodermos, que são os mais próximos dos cordados, que são os vertebrados. E aí, aqui eu vou ter moluscos, então, anelídeos e artrópodes. Essa aula é sobre moluscos, vamos ver as características, que a gente consegue basicamente diferenciar esses três grupos com as características corporais. A forma do corpo desses indivíduos é que a gente vai conseguir diferenciar, então, os três grupos. Então, vamos lá. Primeira coisinha aqui, ó. Características, né? Como eu já te falei, a simetria bilateral surgindo lá nos plateumintos e sendo mantida aqui nos moluscos. Os três folhetos embrionários, então, ectoderme, mesoderme e endoderme. E eles são protostômios. Tá aqui, ó, a característica importante, eles são protostômios e celomados. O que significa ser protostômio? Quando tu tem lá durante o desenvolvimento embrionário, a gente tem isso lá na aula de êmbrio, tá, pessoal? O blastóporo vai dar origem à boca nos protostômios. A gente viu ali isso também na aula de introdução à zoologia, tá? Olha lá na aula de introdução à zoologia, também tem esse conceitozinho aí. Então, protostômios é quando o blastóporo primeiro origina a boca, forma todo o tubo digestivo e lá no fim vai dar origem ao ânus. Então aqui a gente já tem tubo digestivo completo também, que nem a gente viu ali nos nemateumintos que surgem, né, nos asqueumintos. E o celoma verdadeiro, então, aquele espaço, aquela cavidade toda recoberta por mesoderme. Então a gente encontra nos moluscos o celoma e essa característica de dar origem à boca. Todos os outros grupos, aqueles que eu te citei no comecinho da aula, anelídeos e artrópodes também vão ser protostômios, por isso que a gente agrupa esses indivíduos. E aí a gente separa entre três grupos de acordo com as características corporais. Nos moluscos nós temos animais de corpo mole, revestido ou não por uma concha calcária, né? Então aqui a gente vai ter uma concha formando então esses indivíduos, né? Protegendo o corpo desses indivíduos. Então os moluscos, animais de corpo mole revestido por concha, ou não, né? Alguns moluscos não apresentam essa concha. Tranquilo? Eles são então basicamente de ambientes terrestres, alguns de água doce e alguns de água salgada. Beleza? Então a gente vai ver ali mais algumas características fisiológicas desses indivíduos. Olha só, sistema digestivo completo com a presença de uma rádula. Uma rádula é um órgão triturador, porque tipo assim, ó, lesma, que é molusco, quando ele come o seu alimento, ele vai pegar esse alimento junto a um monte de terra, areia, e aí o que vai acontecer? Ele vai ter que tritura esse alimento para ele conseguir retirar dessa terra toda a matéria orgânica, a matéria que ele vai se alimentar realmente. Então ele vai ter que ter essa rádula aí. Porém, a rádula não está presente em todos os moluscos. Existe um grupo de moluscos que a gente vai ver mais à frente que não apresenta essa rádula, porque são animais filtradores. Já vamos chegar lá. Vamos nas outras. Sistema circulatório também tem uma pequena diferençazinha aí, ó. Ele é aberto em todos os moluscos, com exceção dos cefalópodes. Os cefalópodes são é um grupo que a gente vai ver mais à frente direitinho, mas
Céfalo, cabeça, podes, pé, pé na cabeça, que são aqueles que têm os tentáculos ali, o polvo, lula, essas coisas, beleza? Sistema respiratório, os aquáticos são brânquias, né? Então a gente vai ver que essa é bem comum nos animais com sistema respiratório, essa brânquia quando eles são aquáticos. E nos terrestres já é pulmonar, né? Um pulmão meio vestigial, assim, um pulmão primitivo, mas é um pulmãozinho, tá? Outra coisa importante, sistema respiratório e circulatório, a gente falou nos outros grupos, tipo asquelmintos e platelmintos, não é, porque não tinha um celoma. Esse celoma propicia ou permite o surgimento de um sistema circulatório e um sistema respiratório, que daí eu tenho espaço interno e agora eu consigo organizar os órgãos dentro do corpo, beleza? O sistema nervoso é ganglionar ventral, né? Então a maioria ou a grande parte dos invertebrados eles não tem sistema ganglionar ventral, então passa na frente, lembra que o nosso é dorsal, tá? Passa pela frente, então o sistema nervoso. E a excreção deles é por nefrídeos, tá? Nos cefalópodes, esses nefrídeos podem até ser chamados de rins primitivos. Eles são vários caminhos ali onde eles vão fazendo a filtração do sangue, vão retirando do sangue, da linfa, né? Que circula dentro do corpo deles, as excretas. Lembrando que essas excretas são basicamente excretas nitrogenadas. Belezinha? Então vamos dar ali, né? Olha lá, ó, as classes dos moluscos. Então, como eu te falei, bivalves são os ducícolas, marinhos, dividido em duas válvulas articuladas e não apresentam rádula, tá? Então vai dar o zoom aí do slide, vai estar arrumadinho isso aí, ó, não apresentam rádula, tá? Então essa rádula é aquele órgão de trituração que não tem nos bivalves. Por quê? Porque eles são animais filtradores, né? Então eles filtram a água passa por dentro de um sifão, eles filtram essa água, retiram os nutrientes dali, aí não precisa triturar, né? Você está retirando da água, não precisa triturar nada. Tranquilo? Gastrópodes são ducícolas, marinhos ou terrestres, e aí uma única concha e estômago sobre o pé, por isso gastropódes. Então os pés, a massa visceral está em cima desse pé. É aqui a lesma, caracol, caramujo. Aqui nos bivalves é a ostra, mexilhão, marisco, tudo isso daí são os bivalves, beleza? E os cefalópodes, marinhos, basicamente, tentáculos em volta da cabeça. Então por isso cefalopódios, cabeça nos pés. E aí lembrem que cefalópodes tem essa característica de um sistema circulatório fechado, sistema circulatório aberto em bivalves e gastrópodes. Tranquilo? Vamos passar aqui, ó. E vem então a parte ali dos gastrópodes, ó. Lesmas, caracóis e caramujos, reprodução maioria monóica, o que significa monóico mesmo? Mono, oico, casa, uma casa para os dois sexos. Então, eles são hermafroditas. Com fecundação interna e cruzada, ou seja, os indivíduos mesmo tendo os dois órgãos sexuais, eles fecundam outros indivíduos, não fazem autofecundação. São ovíparos, botam ovo, e há espécies com desenvolvimento direto e indireto, ou seja, fase larval ou não. Tranquilo? Importante então o caramujo biunfalária que a gente vê lá na esquistossomose, a aulinha ali que a gente viu com as verminoses, né? A gente falou lá desse caramujo. Então o caramujo biunfalária, ele vem aí dessa aulinha de verminose, é ele que vai ser o hospedeiro intermediário do esquistossoma mansoni. Tranquilo? Vamos olhar aqui a outra classezinha, ó, os cefalópodes, ó, o Nautilus, a lula e o polvo. Né? Apresentam então uma espécie de uma cefalização, olhos bem desenvolvidos, capacidade de camuflagem, que a gente chama de cromatóforos, células que vão permitir essa camuflagem. E lembrem que camuflagem é com o ambiente, né? Ficar parecido com o ambiente, então tem os polvos que ficam lá no fundo do mar, assim, aí quando daqui a pouco ele se mexe, opa, tinha um polvo ali, eu nem sabia que existia um polvo ali, porque ele fica na cor da areiazinha, tu nem consegue distinguir ele direito. Serve para ele fugir dos seus predadores, tá? Então, uma enganadinha nos predadores. E alguns com glândula de tinta, que daí joga essa tinta na água, o predador vai ficar todo em volta dessa tinta, vai escurecer, não vai conseguir enxergar direito, e o polvo deita o cabelo, né? Sai correndo. Tranquilo? Vamos para a última aqui, ó, os bivalves, né? Então, a ostra aqui, né, e o mexilhão, reprodução deles, eles são dioicos, né, sexos separados, fecundação externa e desenvolvimento indireto.
desenvolvimento de uma larva, né? Uma fase larval. Tranquilo, meus queridos? Então, os 3 grupinhos aí dos moluscos, beleza? Então, primeiro grupo de celomados que nós falamos, protostômios, a partir daqui, anelídeos e artrópodes. Meus queridos, foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!